Ok, vamos lá então. Então a gente parou na quarta lei, né, que é a lei do ritmo, né? Então a gente já viu da questão do mental, né, que nós somos parte de uma mente criadora, tá? Uma mente universal criadora. Nós já vimos a vibração, que nós vibramos, certo? Numa ressonância com aquilo que nós pensamos, que vai gerar as nossas emoções, que vão gerar nossas ações. Nós já vimos a correspondência, que aquilo que está acima equivale àquilo que está abaixo. E é por isso que, por exemplo, na Umbanda a gente usa a magia, e em todas as religiões, por exemplo, existem vários tipos de rituais, de ritos, porque são correspondência. Mas agora a gente vai cada vez entrando mais, e eu acho que uma vai complementando a outra, a gente também vai entendendo melhor. Vocês atentaram aquilo que eu falei da questão do telefone, é um exemplo bem prático, para a gente ver que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que trazer para a nossa experiência pessoal. Por que isso aconteceu? No que reflete o meu eu nisto aí, tá? Agora nós vamos para a quarta lei, que é a lei do ritmo. Então, tudo está em movimento no universo, né? A gente já viu isso, né? Aquela a roda que gira, 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 parece que está parada, mas não está, ela tem altíssimo movimento, tá? Então, no universo, tudo é pendular, é como se fosse um pêndulo, tá? Por exemplo, as questões das marés, né? A gente fica ali um dia na praia, a gente vê o momento da maré alta, da maré baixa, tá? Porque existe uma lei da compensação no universo, tá? Existe uma lei da compensação. Por exemplo, a gente tem 6 meses de muita luz, 6 meses de pouca luz, tá? Nós temos a época de plantar e a época de colher, tá? E no meu corpo isso também age assim. Por exemplo, no inverno a gente tende a ficar um pouco mais introspecto. No verão, nos dias mais quentes, a gente tende a ser mais expansivo, tá? Por quê? Porque nós temos um ritmo, tá? Nosso corpo, ele tem o momento da gente dormir e o momento da gente acordar. Não adianta dizer eu quero dormir às 24 horas todos os dias, não vai resolver. Ou eu dizer eu vou ficar uma semana sem dormir, não vai conseguir. Vai uma hora, vai dormir. Por quê? Porque tudo é ritmo, tá? Mesmo exemplo a gente vai trazer para outros aspectos. Por exemplo, política. A gente tem um momento que o conservadorismo se eleva, outro momento que o progressismo se eleva. Tudo como uma questão pendular, tá? Então, dentro dessa lei, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, muito cuidado com o que a gente pede. Porque como a gente tem que observar nossas experiências, observar o que nós estamos mentalizando e com isso causando as nossas emoções, a gente tem que ver o que nós estamos pedindo, tá? Então, a gente tem que ver realmente por que eu quero aquilo. Eu quero aquilo para um ego, para eu aparecer, para eu. Ou realmente eu quero aquilo por um outro sentido? E se é um outro sentido, que sentido ele é? Tá? Porque ele é um ritmo, entende? Então, por exemplo, isso é muito utilizado, a gente utiliza essa lei o tempo todo em ritual, no ritual de magia, porque qualquer um de nós pode fazer magia. Eu não estou falando a alta magia ou mesmo baixa magia, mas de alguma maneira nós fazemos magia, tá? Nós fazemos magia. Quando muitas vezes a gente está um pouco nervoso, vai lá e pega uma água com açúcar, tá? Eu estou fazendo uma magia com isso. Vou tomar um chazinho. Eu estou fazendo uma magia com isso, tá? Então esse material que a gente utiliza, ele é importante porque ele é uma forma de compensar o universo. Por isso que todas as religiões usam coisas materiais, porque eles sabem disso. E mesmo os que não têm noção, mas alguém lá de uma esfera mais acima falou isso. E às vezes a pessoa usa até sem saber, mas é por causa disso. Esse é o motivo. Porque tem que haver no universo essa lei da compensação, entende?
Então, não, por isso que eu digo, a gente tem que ver o que a gente está pedindo, porque a gente tem que ver o que que a gente está disposto a dar, porque tem que haver essa compensação. Não é só pedir, né? Às vezes as pessoas, a gente vê isso muito, como eu frequentei muitos anos e tudo mais, terreiro de Umbanda, a gente via as pessoas que frequentavam um período sumiam, evaporavam, 2, 3 anos, voltavam, às vezes com as mesmas questões, com as mesmas questões. Mas aí a gente via o quê? Porque a pessoa pede, mas ela não troca. Tudo no universo é troca. Tudo no universo é troca, tá? É a lei do ritmo, é a lei do ritmo, tá? E isso serve também para a gente economizar nossa energia. Então, não adianta a gente tentar remar contra a maré. A gente só despende energia. E então, a gente tem que ter. Quando a gente entende essa lei de compensação, a gente entende assim: eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que entender tudo isso, mas eu tenho que saber que não adianta eu ficar batendo murro em ponta de faca certas coisas, sabe? Quando as coisas, o que que realmente, por que que isso está acontecendo? Onde é que eu estou co-criando essa situação? E aí a gente consegue não gastar tanta energia. É aquela velha história, vamos escolher nossas batalhas, porque senão chega no início do dia nós já estamos com estafa mental, física, de tudo que é jeito. O exemplo muito disso, a gente está desmatando florestas, né? A gente está queimadas, a gente está fazendo coisas inenarráveis. O clima sempre mudou no planeta, isso é fato, né? Ele sempre causou extinções, ele sempre e causou vida também, e causa vida. Mas que nós estamos fazendo coisas irresponsáveis, estamos acelerando processos, estamos. E qual é o resultado disso? Nós estamos vendo no clima, né? A gente está vendo, não precisa ninguém nos contar. A gente, então, que vem de uma outra geração, com um pouco mais de experiência de vida, a gente lembra que na nossa infância coisas extremas não aconteciam de uma rapidez como está acontecendo agora, né? Então é muito visível isso, né? Então é impossível a gente parar esse pêndulo do ritmo, tá? Esse pêndulo do ritmo ele é expressado na carta de tarô, que Jung chama de lâminas, né? Nós chamamos de lâminas de tarô, com como é que se diz, é a roda da fortuna, né? Ela é exemplificada na carta de tarô como a roda da fortuna. Então a gente tem que voltar a nossa força, a nossa mente para uma coisa positiva. A gente tem que entender que esse pêndulo vá para uma coisa positiva, mas através de uma consciência da nossa realidade. Porque senão a gente vai ficar no outro lado pendular e não vai dar. E aí a coisa começa e a gente não sabe. Acontece uma coisa boa, daqui a pouco acontece uma coisa ruim. Acontece uma coisa ruim, daqui a pouco. E a gente parece que a gente não consegue ficar no equilíbrio. Porque toda a questão do hermetismo é a busca do equilíbrio. Como o taoísmo já fala, né? O caminho do meio. É o caminho do meio. Quando a gente estiver em extremos, a gente vai estar com problemas graves de transtornos mentais. E é isso que tem acontecido com a nossa sociedade, tá? É, Na lei agora, nós temos a quinta lei, que é a lei da polaridade, que eu acho que também dá bem para falar sobre isso. Que vocês vejam que uma lei está intrínseca à outra, é como uma corrente, é um elo. Então, a gente tem uma tese, que é uma maneira de pensar, e uma antítese, que é uma forma contrária. A gente tem que buscar a síntese, sintetizar, ver o que que a nossa tese, a nossa forma de pensar tem de bom, o que é contrário tem de bom, e chegar num caminho do meio, chegar nesse equilíbrio. Por exemplo, o amor e o ódio, eles são os opostos. Então, quando eu estou com excesso de ódio, eu tenho que me voltar para o amor. Quando eu estou com excesso de amor e não consigo nem pensar, que são as paixões, né, as coisas mais, eu tenho que voltar um pouquinho para entender que daqui a pouco as coisas podem, aquilo pode se transformar em ódio. Por que que as pessoas que às vezes amam arrebatadamente alguém, alguma coisa, e daqui a pouco elas odeiam com a mesma intensidade? Porque elas ficam nesse movimento de polaridade, nesse, nesse movimento pendular do ritmo e nessa polaridade, que não é legal, que não é boa, tá? Que na verdade são os dois lados, mas da mesma moeda, tá?
Então, no universo, por exemplo, a gente a questão do macro e do micro, né, que a gente estava falando, existe a explosão das supernovas. Então, quando as supernovas explodem no universo, é luz, é uma coisa fantástica. E tem o buraco negro, que é a questão escura onde absorve tudo, tá? O próprio universo nos mostra essa lei da polaridade, tá? Então, com uma supernova nós temos uma expansão, com um buraco negro a gente tem a contenção. E isso acontece conosco. Tem momentos da nossa vida, nós vamos falar depois numa outra lei, onde a gente está mais expansivo, e tem momentos que a gente fica mais fechado, mais só tentando entender o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, trazendo isso para a nossa vida, tá? A gente tem que a gente tem que parar e pensar sobre os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, a maneira como a gente percebeu os sentimentos lá na nossa infância, ele vai nos transformar a vida nas nossas crenças, tá? Exemplo, nós temos uma pessoa depressiva, tá? Aí, triste, nada vale a pena, irritada, porque geralmente as pessoas ficam assim. De repente, a pessoa consegue alguma coisa. E ela vai para o outro extremo. Ela vai para a euforia. E ela fica eufórica com aquilo e tudo mais. Só que essa euforia não vai durar muito tempo, entende? Então, ela fica nesse pêndulo, entende? E ela fica nesse vai e vem. Nós temos um exemplo muito disso, por exemplo, um transtorno mental que é muito sério, que é a bipolaridade, a pessoa bipolar, que ela passa meses num extremo da depressão e outros meses no extremo da euforia. E ela comete coisas contra ela mesma, contra outras pessoas, por causa desses extremos. Então, isso faz muito mal para a gente, porque a pessoa não percebe que ela pode mudar isso e que simplesmente, claro, no caso de uma bipolaridade, é uma questão que precisa ser trabalhada com medicações e tudo mais. Mas eu trago isso como vocês verem como isso acontece, como isso pode acontecer. E na nossa vida também, não de forma às vezes tão grave, mas acontece. Se a gente pegar, por exemplo, nós estamos em outubro, se nós pegarmos nosso ano, como é que foi até agora? Esse movimento, que a gente teve um movimento pendular, como é que tá? E no que eu consigo cocriar, tá? Então, a alegria da conquista ela é uma coisa positiva, mas a gente não pode se deixar levar só por ela. A gente tem que voltar para o centro, tá? Por exemplo, na escuridão, tu não vê nada, né? Tu tá numa coisa totalmente escura, tu não enxerga nada. Mas se tu pegar a luz do sol ao meio-dia e olhar para ele, tu também não vai enxergar nada. Então, os excessos nos levam a coisas que não são positivas para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, de jeito nenhum, tá? Ninguém de nós escapa a essas leis herméticas. A pessoa pode não querer dar bola, fingir que nada existe, mas ninguém escapa a elas, tá? Então a gente tem que não se polarizar e entender que a gente pode co-criar situações diferentes, trazer disso uma experiência e ver onde é que a gente pode modificar. Porque a gente tem que modificar são as nossas crenças. Mas para isso a gente tem que trabalhar antes o que foi o nosso mental que causou nossa emoção, tá? Por exemplo, eu tô com medo às vezes com medo de enfrentar uma situação. Eu vou ter que agir com mais coração, que coração é agir com coragem. A coragem vem de agir com o coração. Então, quando eu estou com extremo medo, eu tenho que buscar coragem, eu tenho que agir mais com o coração, porque o medo, ele é muito mental, ele é extremamente mental. E muitas vezes, na maior parte das vezes, são crenças que nos foram colocadas na cabeça. E a gente tem dificuldade de sair dessas crenças. E a gente acaba sempre repetindo, sempre voltando. Se a gente está sentindo ódio, a gente tem que buscar o amor. Ah, mas eu sempre digo, meus pacientes sabem do que eu falo. Eu sempre digo assim: perdoe, não precisa desculpar. Uma pessoa te faz alguma coisa negativa, perdoa, porque aí tu pode co-criar o teu mental e o teu sentimento em relação àquela pessoa. Tu não vai modificar aquela pessoa. Aquela pessoa não vai deixar de te fazer coisas negativas. Por isso que eu digo, não precisa desculpar.
Às vezes a pessoa nem pediu desculpa, porque ela acha que está certa. Mas a gente tem que perdoar, porque a gente tem que se livrar dessa carga de ódio. Porque a gente tem que buscar esse outro lado, que é o amor. Porque senão a gente vai alimentando o ódio. E a gente vai ficando o quê? Uma pessoa amarga. E a amargura nos leva à tristeza profunda, tá? Quem tem o livro Caibalion, página 83, fala muito bem sobre isso. Caibalion é um livrinho fininho, que ele fala sobre as 7 leis herméticas. Para início de conversa, ele é um livro muito interessante. Para quem está recém se familiarizando, é um livro muito interessante, tá? Então, o medo não é que ele não seja importante, ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. A gente sobreviveu através do medo. Se a gente está aqui hoje, a nossa evolução se deu através do medo. Mas ele, em excesso, ele paralisa. Ele simplesmente paralisa, tá? E ele não pode ir para o extremo. Então, a gente precisa saber dosar nosso medo e a nossa coragem, o nosso amor e o nosso ódio. Sempre essa dosagem, essa consciência do que está acontecendo com a gente. Porque senão elas vão se tornando sombras e a gente diz, eu não posso fazer nada. Não é verdade. Só a gente pode fazer. Só a gente. Esse trabalho não é de ninguém mais. Não adianta botar na mão de um Deus, entendeu? Botar na mão do maior dos orixás. Não adianta, entende? Esse Deus, os nossos orixás, eles vão sim estar do nosso lado, mas é o trabalho e o esforço é nosso, tá? Agora a gente vai tratar de uma coisa que é a lei do gênero. Bastante cuidado com isso. Então, eu estou falando da lei do gênero, eu não estou falando da questão de orientação sexual, tá? Eu já vi muita gente levar para esse caminho, levar para esse lado, tá totalmente equivocado, tá? E eu vou trazer bem para o lado da psicologia mesmo. Jung vai chamar a lei do gênero, que é o feminino e o masculino dentro de nós. Todos nós temos o masculino e o feminino, e são necessários estarem em equilíbrio. Jung vai chamar o masculino, tá, de ânimos e o feminino de ânima. Então a gente tem que estar em equilíbrio com esses dois gêneros dentro de nós. Por exemplo, quando a gente sai de casa e vai fazer alguma coisa, e eu vou procurar emprego, eu vou lá procurar uma casa para morar, esse é o nosso lado masculino, é o nosso ânimos falando. Ele está ali para nos levar para fazer alguma coisa. Aí tem um outro momento que, bom, agora eu estou em casa, eu quero organizar minhas coisas, eu quero me organizar, eu quero pensar sobre as minhas experiências. Esse é o nosso lado feminino, a nossa ânima. Por isso que em muitas escolas esotéricas é representado pelo Sol, que é o masculino, e pela Lua, que é o feminino. Por quê? Porque a Lua é o lado, é a noite. E é muito, muito, muito bacana, assim, porque na religião egípcia antiga, porque a religião egípcia tem três fases bem distintas da religião. Não é só Ísis, Osíris, não é só isso. Isso aí é a última que teve. Tá? Um dia a gente pode falar um pouco mais sobre o quenetismo e tudo mais, que é muito interessante. Mas o início de tudo, a gente tinha a primeira deusa Nuit, que ela era uma deusa que eles imaginavam como se ela acoplasse a terra na noite. Então, ela era o feminino. Então, daí vem toda essa questão das escolas esotéricas terem a lua como o feminino e o sol como o masculino. Então, todos nós temos que ter esses dois, a gente tem que trabalhar com os dois dentro de nós, tá? Então, não é como muitas vezes distorceram essa lei, dizendo, é que tem que ter o homem e a mulher. Não, não é isso. É dentro de nós, masculino e feminino. Tem hora que nós precisamos do masculino, que a gente precisa expandir, que a gente precisa desse lado mais de vamos fazer, até um pouco mais incisivo, e tem um lado de recolhimento. Voltando à supernova, quando a supernova explode no universo, é o masculino, é o ânimos. O buraco negro, que absorve tudo e é necessário no universo, é a ânima, é o lado feminino. E todos nós temos que ter esse equilíbrio. Quando a gente fica só num, a gente se desequilibra. Tá? Se a gente ficar só no lado de ânima, nós vamos ficar extremamente sensíveis, nós vamos ficar muito introspectos, nós não vamos nos colocar no mundo, uma série de coisas.
Se a gente ficar só no lado masculino, no lado de ânimos, a gente vai ficar talvez muito agressivo, expansivo demais, e às vezes até sem comunicação, sem ouvir. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Nada, repito, nada tem a ver com orientação sexual. Nada tem a ver. Tem a ver com isso dentro de nós, tá? Equilibrar esses dois gêneros dentro de nós. Isso é fundamental para a gente poder expandir a nossa consciência e o nosso autoconhecimento, tá? Por que que a gente bate tanto na tecla do machismo? Por quê? Né? Porque a gente sabe que a maioria dos homens, os homens, por uma questão até cultural, trabalha muito com o ânimos. E se for trabalhar com a ânima, acham que o quê? Ah, não, mas isso não é para mim. Isso é desequilíbrio. Mas se desequilibram feio, entende? E alguém vai sofrer. Eles mesmos sofrem. E causa sofrimento nós que somos mulheres, eu vejo que tem algumas mulheres aqui, ou a gente sabe muito bem onde aperta às vezes nosso calo, né? Então a sociedade é que faz essa separação, né? Mas na verdade lá atrás, quando a gente está falando do Egito Antigo e tudo mais, não havia essa separação. Essa separação ela vem depois através da religião judaico-cristã, tá? Então, quando a gente tem o ânimos e a ânima equilibrado dentro de nós, é tão bonito porque a gente tem o nosso casamento alquímico. Lembra da alquimia de transformar chumbo em ouro? Pois é, o casamento alquímico é dentro de nós. É quando a gente junta o nosso lado masculino e feminino e casa os dois. E a gente consegue o quê? Não, eu vou lidar. Eu sei quando lidar com um e sei quando lidar com o outro. Eu consigo, eu penso, eu vou cocriar essa situação. Eu não vou me deixar levar só por um lado ou só pelo outro lado, tá? Então a gente não pode se enquadrar em caixinhas. Esse é o grande problema. É que sempre querem enquadrar a gente em caixinhas, em caixinhas. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente sai dessas caixas. E incomoda muita gente. Mas eu garanto que, para nós, como pessoa, essa é a nossa verdadeira evolução. Porque, do contrário, não adianta ficar encaixotadinho, não. É isso que vai levar uma pessoa à autorrealização, entendeu? É por isso que tem pessoas que ganham dinheiro, que são bem-sucedidas financeiramente, mas são vazias e não sentem autorrealização. Por que que tem pessoas que gostam de fazer trabalhos comunitários e se sentem tão realizados com aquilo? Por quê? Porque conseguem buscar um equilíbrio, porque a pessoa consegue tirar dali uma experiência positiva, entende? Então ela vai se sentir bem. Ela entende essa lei da correspondência, de troca com o universo o tempo todo. Não é aquela pessoa que só quer, que é gananciosa, que explora os outros. Então, é isso, porque senão ela fica uma pessoa rasa. E agora a gente vai para a sétima lei, tá? Que é a lei da causa e efeito. Então a gente fez toda essa caminhada, né? Parece uma escola de samba na avenida. A gente fez toda essa caminhada, né? Apresentamos os setores e agora a gente chega à sétima lei, que é a lei da causa e efeito. Então, de tudo que a gente viu, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Isso a gente chama de causalidade. Por isso também, voltando lá à pergunta do Leandro, não existe o acaso, porque tudo existiu antes uma causa e gerou um efeito. Nós não somos tão ingênuos assim. Podemos nos fingir, mas nós não somos. É só nós pararmos para pensar que tudo que acontece na nossa vida, de alguma maneira, a gente causou aquilo, de alguma forma. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se culpar ou se vitimar. Não é isso. A gente tem que mudar padrões, tá? Então, vai muito além da lei da ação e reação. Isso vai além, porque uma causa material, ela pode gerar um efeito emocional. Então, é muito além simplesmente da lei física que a gente tem, tá? Muitas vezes a gente tem um problema material muito sério que vai gerar uma descompensação emocional muito séria,
tá? Então a gente tem que pensar em todas as esferas da nossa vida, tá? Então essa lei da causa e efeito, ela tem muitos planos, tá? Eu estou hoje dando umas pinceladas para vocês, é claro, para a gente iniciar esses assuntos, mas ela tem muitos planos. Então a gente tem que aprender o quê? Se eu fizer alguma coisa no emocional, vai dar problema no mental. Por que que a gente tanto fala nas pessoas impulsivas? As pessoas impulsivas são as pessoas que lidam muito, agem com a emoção, agem com a emoção. Isso vai dar um problema mental. Por quê? Porque a pessoa, depois, quando ela para analisar uma situação, ela vai ter culpa. Ou ela vai pensar que ela não devia ter feito aquilo, que ela não devia ter dito, que ela não devia ter agido, que ela, enfim. E aí dá um desequilíbrio emocional, tá? Aí a gente pode ter, por exemplo, e aí acontece muito, quando existe esse desequilíbrio, que a pessoa fica agindo muito com eu só amo, eu sou apaixonado pelo fulano, e eu lidar só com isso, provavelmente eu vou entrar numa relação tóxica e abusiva com o fulano. Eu vou abusar do fulano, entende? Eu vou abusar do fulano. Porque as pessoas falam muito de serem abusadas, mas elas nunca se dão conta o quanto elas abusam, o quanto elas são tóxicas para as outras. Né? A gente, por isso que eu digo, a gente tem que se analisar, sabe? Então, quando a gente tem a emoção, a gente tem um sentimento, mas a gente também tem que pensar sobre ele. E também a gente tem que, o mental tem que estar acima do emocional. Porque do contrário, a gente vira uma pessoa muito instável, muito instável. E a gente quer, às vezes, obrigar o outro a nos amar, a nos aceitar, a nos querer, a gostar de nós. E aí vem a velha e boa pergunta que também quem trabalha comigo sabe. E tu, te ama? E tu gosta de ti? E tu te valoriza? E tu te respeita? Porque muitas vezes a gente está reclamando que o outro não nos respeita, mas nós estamos nos respeitando. Nós não estamos nos amando. E a gente, então, entra numa questão viciosa, totalmente. E assim, muitas relações, infelizmente, se sustentam. Então, a gente acaba repetindo os mesmos padrões. É a velha questão que muita gente que chega e diz, eu tenho o dedo podre. Tenho o dedo podre porque está repetindo o padrão. Por quê? Aí vai no psicólogo. Aí o que que o psicólogo vai analisar? Lá atrás, tu percebeu a relação das pessoas, principalmente dos teus pais, como que teria que ser assim. A tua percepção, não que a relação deles fosse necessariamente daquela maneira. E e tu vai trazer isso para tua vida. E tu vai repetir aquele padrão. Então, às vezes, não adianta mudar de companheiro ou companheira. Tu escolhe, lembra que nós somos o grande imã, que está ressoando com aquela pessoa, tu vai escolher pessoas do mesmo padrão. Só muda a pessoa, mas o estilo de relação é o mesmo. Então, a gente tem que o quê? Buscar mudar o padrão. E isso é um trabalho interior que a gente tem que fazer. A gente, como terapeuta, ou muitos líderes religiosos mostram o caminho, mas o esforço é da pessoa. O esforço é pessoal. Ninguém pode fazer nada por ninguém, tá? Então, através desse autoconhecimento, essa é, eu acho que é a grande questão que a gente quis trazer aqui hoje, é que através desse autoconhecimento é que a gente pode se livrar um pouco de preconceitos, tá? Porque os preconceitos é ignorância. Preconceito é achar que entende alguma coisa que a gente não conhece, que a gente nem sabe direito o que é. É julgar, tá? E isso é uma coisa que nos empobrece enquanto sociedade e enquanto pessoa, tá? Então, o que que eu tenho para dizer para vocês, assim, ó, vamos nos colocar como um ser central, vamos ver a nossa responsabilidade na nossa vida, tá? A gente olha o passado, analisa e observa o presente, vive o aqui e agora, o presente, tá? O passado tem que nos servir de escola. Não se julgue, não adianta a gente ficar se julgando, tá? A gente está com o que nós aprendemos no momento, naquele momento que nós sabíamos fazer. A gente fez, errou, acertou também.
mas naquele momento era o que a gente sabia fazer. Mas agora, olhando de fora, a gente pode ver, puxa, naquele momento, agora eu sei mais, eu posso fazer mais, tá? Então a gente vai mudando isso. Não se vitimize, porque enquanto a gente estiver no papel de vítima, a gente não modifica nada, tá? A gente acha que tudo é externo, que a gente não tem responsabilidade. Toda vítima acha que é externo, tá? Por isso que hoje em dia se fala muito em ser sobrevivente. Aquela pessoa que muitas vezes passa por coisas abusivas, tóxicas e tudo mais, e consegue sair daquilo. Ela é uma sobrevivente, tá? Então a gente tem que sair do papel de vítima. Vítima não serve, não adianta, tá? Mas tem que entender que só a gente pode mudar isso. Tu pode ter o melhor psicólogo do mundo, tu pode ter o melhor pai de santo do mundo, o melhor padre do mundo, o melhor pastor do mundo. Se tu não fizer o teu trabalho, tu não vai sair de nada, tá? A gente tem que modificar esses padrões para deixar de ser refém dos preconceitos, tá? E isso é consciência, e isso é que é experiência de vida. Isso é que é experiência de vida, não é o tempo só que a gente passa aqui na Terra, não, tá? A gente tem que ver os nossos erros e também olhar nossas vitórias, tá? Quanta coisa boa a gente conseguiu, tá? Vai lá atrás, quanta coisa legal tu conseguiu, quanta coisa que era difícil, quanta coisa que tu sabe que para ti aquilo foi uma vitória. Não interessa que os outros não valorizem, mas tu sabe, puxa, isso para mim foi. Hoje sair de casa para mim foi uma vitória, porque eu não tinha vontade de sair de casa, por exemplo. Entende? Ah, mas todo mundo faz isso. Não, mas para ti aquilo é uma vitória. E aí é o para ti que importa. É o para ti que importa. Então, se dá conta disso. Fechando para vocês, isso é hermetismo, tá? O que é essas leis, esse conhecimento que é o hermetismo? Que muitas vezes religiões vieram e tentaram abafar, se sobreviveu com pequenos grupos, que são grupos de iniciação, de iniciados, que a gente chama escolas iniciáticas, tá? Que muitas vezes eram secretas, outras vezes discretas, mas que apesar de tudo, dos tempos, apesar dos governos, apesar dos absolutismos das religiões, das grandes religiões, sobreviveram esses aprendizados. E a gente consegue, quando tem interesse, estudar e se aprofundar um pouco mais nisso. O hermetismo, eu diria para vocês assim, é a autorresponsabilidade. Isso é hermetismo. É trabalhoso, mas vale a pena, tá? Então, eu sempre digo para o pessoal, e eu acho que eu vou repetir isso, porque isso para mim, a vida não é um passeio. A gente não está passeando aqui. É uma trilha. Cada um tem a sua trilha. A gente tem que descobrir qual é a nossa. A trilha do parceiro não serve. Cada um tem a sua trilha. Ela sempre é individual. Sempre. Nós podemos andar juntos ali, ser companheiros. Mas tu tem a tua trilha. Teu companheiro tem outra. E a gente tem que respeitar isso. Por isso que eu sempre digo para meus pacientes, cuidem-se. Quando eu digo cuidem-se, eu estou dizendo, sejam responsáveis por vocês. Tá? Observem a vida de vocês. Tá? Porque só assim que a gente pode mudar. Eu vejo que tem umas mãozinhas aqui. Yuri pode falar. Oi, então, a Thay está aqui comigo, é ela que tem a dúvida, vai falar aí. Fala, Thay. Pode falar. Oi, Rita, tudo bem? Oi, tudo bom, minha querida? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, assim, porque eu percebo em vários atendimentos, né, que as pessoas vêm procurar pelo mesmo problema. Geralmente tem famílias com o mesmo problema. Por exemplo, uma doença familiar, assim, que de 10 pessoas na família, 8 têm essa mesma doença física, né? Como é Sim. que tu encaixa isso nas leis herméticas, ou até mesmo na psicologia? Uhum. Tu sabe que toda doença, ela passa pelo nosso psicológico, né? O nosso psicológico, ele antes, ele está nos mostrando alguma coisa. E o corpo físico, ele é o último grito, digamos assim, sobre aquilo que ele está tentando nos mostrar das nossas sombras.
E aí vem a questão assim, a gente sabe que existe uma carga genética, sabemos, mas a gente também sabe que existe uma ancestralidade espiritual, que até foi feito um trabalho, né, tá aí recentemente aí, que é muito bom e muito necessário ser feito. Por quê? Porque, como eu te falei, nós repetimos padrões, tá? E quando eu falei lá do inconsciente, o nosso inconsciente ele é atemporal, é porque é o seguinte, ele não entende passado, presente e futuro, ele entende uma temporalidade que é diferente dessa nossa adensada aqui que a gente entende. Então, muitas coisas que às vezes eram lá de dificuldades, das raivas, quantas vezes inveja, coisas negativas que os nossos antepassados tinham, por não ter acesso a certos conhecimentos, por não parar para pensar, enfim, por N motivos, ele continua se repetindo como um padrão. E ele vai e ele continua se repetindo. Então, se a pessoa não para perceber, não, isso era do meu avô, isso era da minha avó, isso era lá da minha família, eu não preciso pensar assim, eu não preciso seguir essa linha, porque se tu não tem experiência, consciência daquilo, tu vai repetir o padrão sem perceber. Sem perceber. É a questão do dedo podre. É a mesma coisa. Entende? Tu muda, mas tu continua na mesma coisa. Muda a pessoa, mas continua na mesma coisa. Então a gente tem que quebrar isso, percebendo. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu percebia muita coisa na minha família que mesmo sendo uma família maravilhosa, me trouxe até aqui e tudo mais, mas muita coisa lá dos meus ancestrais, dos meus avós, que não me servem, entende? De erros que eles cometeram que eu não quero cometer, sabe? Por quê? Porque eu analiso, porque eu vejo, porque eu percebo, ó, isso eu não quero. Por isso que é muito bom a gente falar para os nossos filhos as nossas histórias. Qual é a nossa história de vida? Sabe? Sem floreio, sabe? Falar na real mesmo. Olha como é que era a nossa história de vida. Sabe? Por exemplo, eu tenho eu sei na minha família que eu tive uma bisavó que se suicidou. Entende? Isso me serviu de alerta. Entende? Então, porque a vida não tem que ser floreada, a vida tem que ser real, sabe? A vida, ela é real. E a gente tem que lidar com a realidade, porque senão a gente entra na psicose. Então, no hermetismo a gente vê muito isso, sabe, tá? Esses padrões se repetindo, essas coisas se repetindo por falta de consciência da pessoa. Quando tu começa a tomar consciência, tu vai automaticamente quebrando esses padrões. Eu vejo muito, quer ver uma coisa que é muito nítido em consultório? Essa semana eu ainda falava com uma paciente sobre isso. É muito claro, às vezes a menina tem filho aos 15 anos, e tu vai na história dela, a mãe teve filho aos 15 anos, a avó teve filho aos 15 anos, todo mundo teve filho muito precocemente. É um exemplo, sabe? Então as coisas se repetem. Por quê? Porque a pessoa não para chegar e dizer, não, minha mãe teve, mas pô, mas foi difícil. Porque também às vezes faltou da mãe contar, olha, não, foi difícil, não é bem assim, sabe? Então, eu acho que isso é a gente quebrar padrões e saber que a gente, mesmo trazendo uma ancestralidade, mas a trilha é nossa, ela é individual. A gente traz uma carga genética, a gente tá, senão as doenças se repetem, não só físicas, doenças mentais, que é o que a gente vê muito, muito mesmo. Não sei se eu te respondi, Thay. Sim, sim, respondeu. Agora, uma coisa bem específica. Sabe me dizer se a diabetes tá ligada ao quê da psicossomática? A diabetes, ela é ligada assim, é a pessoa que ela é uma pessoa muito dócil, mas ela tem dificuldade de expressar essa doçura. Por algum motivo, às vezes culturalmente, entende? Ela é uma pessoa que gostaria muito mais de demonstrar afeto e por algum motivo, por ela mesma às vezes se bloquear, ela não demonstra, ela não sabe, cai no pêndulo, né? Cai nesse outro extremo, tu entende? Essa pessoa tem que buscar o equilíbrio. Então, o excesso de doçura é isso, e não colocado para fora. Então, ele vai se virar e vai se transformar numa diabetes, que nem a pressão alta. A pressão alta é excesso de controle. A pessoa quer controlar muito. Então, ela está com muito que ânimos, muito masculino. Então, ela tem que se voltar mais, às vezes, para se acalmar, para deixar menos controle. Então, a pressão dela vai, vai. Todas as doenças, elas têm um fundo psicológico.
Te respondi. Sim, sim, obrigada. Prazer. Agora a gente tem o Leandro também, que está com a mão levantada ali. Pode abrir teu Fala, microfone aí, Leandro. Leandro. Vou tentar falar bem pertinho do microfone para tu Tá legal, me tô ouvir te melhor. ouvindo. Uhum. Não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação e trazendo isso para dentro da Umbanda, né? E tem alguns médiums aí na palestra, ou também adeptos da Umbanda. Quando tu fala ali da lei do gênero, né? Eu vejo Uhum. a correlação ali, tu fala do homem e da mulher e tal, desses opostos aí, né? Uhum. Eu vejo da maneira quando a gente faz a questão de Exu e Pombagira, Uhum. onde Exu é a vitalidade, né? É aquele impulso de realizar, como tu usaste o exemplo antes, e, e, a, e a Pombagira o desejo de tu querer, de tu buscar, de tu te organizar e tal, sabe? Então, toda essa Isso tua mesmo. fala, até não só no, não só nessa sétima lei do gênero, até a questão da polaridade ali também, a gente vê muito isso nos orixás, Uhum. e eu vejo dessa maneira, eu falo isso dentro de uma questão muito do Rubens Saraceni, que ele trouxe, essa questão da Ótimo. polaridade, ele, Isso. ele trouxe isso escrito, né? Onde a gente Isso. vê É quando a gente fantástico. vibra mais um determinado orixá, a gente absorve mais, Uhum. quando a gente entra em um outro momento, a gente irradia aquilo, né? Então é só mais essa colocação, tá? Exatamente. Depois tu pode, como é que se diz, colaborar, e até o Yuri também pode falar. Mas a pergunta que eu vou te falar, e ela surgiu agora há pouquinho, como é que a gente consegue, dentro, dentro da nossa realidade, dentro da nossa situação que a gente vive, eu como pai, e até Uhum. em certo momento educador, a Sim. gente conseguir desconstruir esses, esses conceitos dentro que vem de ancestralidade da família. Vou dar um Uhum. exemplo assim, a questão financeira, né? Que é uma questão que acho que Uhum. é uma coisa que acho que deve estar em 99% das famílias, né? Como é que Sim. tu desconstrói essa ideia de aquisição, do ter, sabe? Dentro de uma geração que a gente está vivendo, onde o imediato ele é muito rápido, Uhum. diferentemente da tua criação, que não existia. Que as coisas, para te Sim. poder falar com uma pessoa, tu ia até a casa dela. Hoje a gente está se falando, eu tô em um outro país, em um Isso. outro fuso horário. Então essa evolução, que de certa maneira é benéfica, mas ao mesmo tempo ela é negativa para Uhum. essas gerações. Como é que a gente lida com isso com as crianças? Porque as crianças elas estão nesse boom de situações assim. E aí a minha Sim. pergunta é essa. Olha, Leandro, é bem interessante também, legal essas colocações que vocês estão fazendo. E eu também, como educadora, me questiono bastante sobre isso. Me apavoro também, sendo muito sincera, né? Me apavoro com a rapidez que tudo mudou, né? Mas aí nós voltamos para as leis da correspondência e tudo mais, do pêndulo. O problema é que a tecnologia surge e a gente vai ter de um outro extremo, a gente ficou com medo. Nós ficamos com medo, muito medo. Essa tecnologia veio tudo muito rápido. E aí a gente deixou de, por isso que eu estava falando agora para a Thay, não deixa de contar a sua história sem floreios para os filhos, sabe? Sem floreios, não tem que ser uma historinha de unicórnio, não. Mostrar real mesmo, porque o que eu vejo, assim, a minha filha já tem 33 anos, mas o que eu vejo, muitos com quem tem filhos adolescentes hoje, é que os pais se abstiveram. Eu não vou mais me meter.
Ah, porque é assim. Então, as pessoas têm medo, medo. Então, cair para o lado do medo e não tem a coragem, muitas vezes, até com os alunos, sabe? Eu entendo que veio uma série de leis, e essas leis realmente necessárias, porque, como eu disse, antigamente se batia em crianças e isso era normalizado e era até aplaudido, mas a gente cai para um outro extremo do pêndulo, né? A gente caiu para esse outro extremo, desse outro extremo de não se pode dizer nada, não se pode fazer nada, porque não se pode frustrar. Não, a frustração faz parte da vida. A frustração, ela é parte disso, o não faz parte da vida, entende? O dizer não, o chegar e dizer não, mas o fulano pode, o fulano faz, isso é o fulano, tu não é o fulano, tu tem a tua, aí tu vai mostrando para a criança, para o educando, desde, tu tem a tua trilha, não é a do fulano, não é, entende? O fulano pode ser teu melhor amigo, mas ele não é tu, ele não é tu. Porque hoje em dia, o que eu vejo da tecnologia também é que as pessoas estão perdendo a identidade. Isso eu acho muito preocupante. Porque tudo tem que ser conforme o que o outro tem. O parâmetro é o outro. O parâmetro não sou mais eu mesmo. Entende? O parâmetro é o que o meu colega tem, o que o meu colega faz. Se meu colega mente e está se dando bem, eu também tenho que mentir. Né? Então a gente caiu para esse outro lado, a gente saiu de um lado e caiu para o outro, da polaridade. A gente tem que buscar, e é um trabalho árduo, tanto de pais quanto de educadores, esse caminho do meio. Só que eu, vou ser sincera, Leandro, eu vejo poucos pais interessados nisso. Por exemplo, eu vejo as pessoas que trabalham em escola, e eu trabalhei em escola há muitos anos, sabe? Aqueles pais que tu chama várias vezes falando das dificuldades dos filhos, e eles não estão nem aí. Não, eles não mudam o padrão de comportamento. E a criança é um reflexo. Ela está percebendo a vida daquele jeito. Então a gente vê que muitas vezes os pais não trabalham nesse sentido, sabe? E aí o que, que vai acontecer? A criança é um reflexo. Às vezes a criança chega num tempo lá na adolescência e dá um clique, às vezes não. Então a gente tem um trabalho, eu sempre falo, acho que ter filho é a coisa mais difícil do mundo. É preferível enfrentar qualquer tese de doutorado, qualquer banca de doutorado, do que criar uma criança ali, sabe, com certos valores e tentar, ele vai ter o temperamento dele, vai, entende? Mas tu olhar e ver assim, puxa vida, eu fiz o melhor que eu podia fazer, eu dei quantidade e qualidade. Essa semana eu ainda estava falando com um paciente meu, a mãe dele está aqui agora, eu estava falando sobre isso esses dias com ele, essa semana agora. Eu estava dizendo, dia que tu tiveres um filho, por favor, dá quantidade de tempo e qualidade. Porque eu venho de uma geração, como mulher, a minha geração foi a primeira a trabalhar, estudar e dar cara a tapa na sociedade brasileira. A minha geração foi a primeira. E a gente acreditava que a gente tendo qualidade de tempo com os filhos era suficiente. No meio do caminho, eu confesso para vocês, eu me perdi no meio do processo. E eu vi o que eu tenho que juntar tudo, vamos lá, vamos fazer um Paranauê para juntar os negócios aí, porque eu não posso, eu tenho que ter quantidade de tempo também com a minha filha. E fui por um outro rumo, mudei o padrão, entende? Então, e a gente tem que ter essa coragem, e chegar e dizer, pô, tô errando, vou por outro caminho. Quantidade, qualidade, sabe? Agora, saber chegar e dizer assim, não é porque a tecnologia, a sociedade te leva nessa manada que tu tem que ir. Não, vem cá. Às vezes, quando a gente tem uma turma de 30, quando um consegue pensar, a gente já tem que ficar feliz. Pelo menos a gente não falou no deserto ali, né? Pelo menos um. A gente sabe que a gente não vai atingir os 30, entende? Eu também te dou meu relato assim, com pacientes, eu tenho vários que vão e voltam, ou às vezes que vêm numa sessão, e eu às vezes ainda digo assim, esse não volta mais, porque ele não quer mudar. Não quer mudar. Não quer, e não é que esteja cômodo, porque eu digo, insisto, não existe lugar de comodidade. Isso é besteira, isso é balela, isso é falácia. Existe que a pessoa não quer sair do padrão que ela está. Mesmo que seja horrível, ela não quer se esforçar.
O que tem que ter é esforço. E aí é um trabalho realmente de formiguinha e grande, 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 grande. Né? Mas esse é o grande desafio, Leandro. Eu acho que como educador, assim como pai, como educador, esse é o grande desafio. Se a gente quer uma sociedade minimamente mais humana, eu não digo nem melhor, eu só digo um pouquinho mais humana, porque a gente está virado, sabe? Os animais até são muito bacana. A gente está, a gente tem que entender uma coisa. Eu acho que uma coisa que, assim, sabe? Falando muito abertamente com vocês, o ser humano é cruel. Todos nós somos cruéis. O que a gente tem é que educar a nossa crueldade. Essa história que nós somos bonzinhos é mentira também, tá? Nós somos cruéis. Todos nós somos. A gente tem que enxergar a nossa crueldade. A gente tem que educar a nossa crueldade para ser humano, não só um bípede que anda com roupa ostentando marca pela rua, sabe? A gente tem que ter consciência. Por isso é que somos buscadores, sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso, Leandro. Gostaria de ter uma resposta mais palpável, mas como educadora e como mãe também, é isso que eu posso te falar, assim. Não, tranquilo. E me deu uma luz, assim, é importante. Agora eu vou fazer, só para me finalizar a minha fala, uma pergunta, e eu acho que ela até pode ser direcionada ao Yuri. Quando tu fala, e aí vou usar a, a, a tua fala final ali das 7 leis, na questão da ancestralidade, né, das doenças, dos vícios, que a gente carrega isso. E eu até, antes da tua fala, eu tinha uma visão meio contrária, né, porque eu sou biólogo. E Assim. eu entro, às vezes, num paradoxo, assim, Uhum. mas, de certa maneira, o meio, numa ideia meio lá marxista, o meio acaba nos influenciando, assim, de certa maneira. Sim. Mas a minha pergunta até para o Yuri, que hoje está dentro da Kimbanda, e de certa maneira eu estou lendo um pouco isso, como é que a Kimbanda lida, já que ela lida muito com a nossa ancestralidade, os nossos parentes, né? E até onde ele pode falar também, onde é aberto para ele. Como é que a Kimbanda ela lida, e se a Kimbanda ela serve também para isso, para que os nossos ancestrais eles venham para desconstruir esses vícios do passado e nos mostrarem, e a gente não repetir isso adiante. Minha pergunta seria essa. Bom, a gente tem uns 4 minutos aqui, mas aí se precisar fazer um outro link, a gente faz. Bom, sobre ancestralidade, né, o que eu coloco aqui também como dirigente de Umbanda, não só de Kimbanda, é que a gente tem que construir uma visão, desconstruir e construir ao mesmo tempo uma visão de ancestralidade, que a gente linka ela muito ao espiritual, e aí a gente acaba criando um aspecto muito quase que inalcançável como ancestralidade, e como a Rita colocou aqui, como a Thay perguntou, e a nossa ancestralidade, na verdade, a gente não precisa nem acreditar em reencarnação e nem em espírito, né? A gente tem a ancestralidade que a gente traz, que é a própria, como a Rita falou, de exemplos de famílias, de coisas que vêm se repetindo. Isso é a nossa ancestralidade, isso é outra vida, é a vida do outro que a gente traz junto, né? Então a gente trabalha muito isso, né? Não só na Kimbanda, mas na Umbanda também, né? É que a Kimbanda ela pauta um respeito muito grande pela ancestralidade, né? Ela se faz em cima disso. E essa ancestralidade, ela, como eu te falo, ela não é só a questão do espírito, né, ou de outro ser, é aquilo que nós trazemos, aqueles hábitos que a gente traz, os costumes que a gente traz, e que a gente, muitas vezes, a gente tem que desconstruir e vamos dizer assim, enfrentar e reconstruir, porque exemplos, né, machismo, né, que não muitas gerações atrás, a nossa ancestralidade era machista porque foi construída numa sociedade machista, e hoje nós temos que desconstruir isso. Então também é uma forma de honrar e respeitar a ancestralidade,
direta e indireta, desconstruindo as atitudes machistas, as atitudes racistas, né? Estou dando exemplos mais práticos e mais rápidos, até por causa do tempo. Então, a gente não honra a ancestralidade só exaltando as coisas que nós achamos corretas, né? Nós honramos corrigindo em nós. Aí não é nós não estamos doutrinando o espírito que se manifesta, mas nós, pessoa, e aí estamos corrigindo, né, positivando, como vocês queiram chamar, a nossa ancestralidade através de nós. Nós somos nós, como a Rita também, acho que isso fecha um pouco o que a Rita nos falou, nós somos os representantes da nossa ancestralidade, nós temos responsabilidade, porque nós vamos nos tornar em breve ancestrais. E o que nós vamos deixar como exemplo, seja no nosso DNA, seja espiritual, seja pelos nossos hábitos, o que nós vamos deixar aqui como exemplo é o que vai contar. E aí, quando nós nos tornarmos ancestrais, que nós vamos ser louvados ou vamos ser minimamente citados, né? Porque isso aí também é uma forma de tu estar presente como ancestral, quando a gente fala, o teu tio falava aquilo assim, 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 que era errado, o teu avô dizia que era errado roubar. Isso é um conhecimento ancestral. Teu bisavô dizia que tinha que ser honesto, que tinha que entende? Isso é um ensinamento e é uma bagagem ancestral, né? Então tudo isso cabe a nós a corrigir aquilo que nós temos que corrigir, que é certo e errado, e também existe toda uma construção social em cima disso, né, que nós temos que fazer, e a autocrítica pessoal. Vai encerrar aqui o link, estou recebendo aqui a chamada, vai encerrar o link. Então, acho que eu vou ter que mandar outro link só para a gente fazer as considerações finais aqui.